igreja, com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 1. Ficou bom, ó. Aí você me ajuda. Pode sentar, amados, mas deixa a Bíblia aberta. Todos acharam? Gênesis capítulo 1. Quem está caçando ainda? Como? É só abrir a primeira folha da Bíblia? Está lá em Apocalipse caçando? Gênesis capítulo 1. A criação do céu e da terra e tudo que neles contém. O título, né? Capítulo 1 diz assim: no princípio criou Deus os céus, no plural, e a terra, o singular. Toda vez que você estiver lendo a Bíblia e você vê céus em singular, em plural, pode estar falando do primeiro céu, do segundo céu ou do terceiro céu. Se tiver céu no singular, pode estar falando de um céu específico, né? Ou o primeiro, ou o segundo, ou o terceiro, mas está falando de um. Aqui ele está falando no plural, então está falando dos três. Que no princípio Deus criou os céus, os três, e criou uma terra. Essa terra que nós habitamos hoje, ela não é a primeira, ela é a segunda, e ainda vai ter a terceira. Quem sabia disso? Todos sabiam? E esse termo, no princípio, não está falando de tempo, está falando de uma pessoa. Porque quando Deus criou os céus e a terra, Ele criou ela na eternidade. Pastor, por que o senhor sabe que não está falando de tempo? Porque nem tinha sol, nem lua, e só pode ser contado anos, dias, meses, quando esses elementos são criados. Então até o quarto dia, essa terra não se contava tempo, pode ter milhares e milhares de anos. Só depois do quarto dia é que Deus cria a lua, as estrelas e o sol. E qual é a finalidade da criação desses elementos? Para que eles possam governar dia e noite. Aí começou então a terra via dia e noite aumentou. Agora, versículo 2. Está assim escrito na sua Bíblia: e a terra era sem forma e vazia. O certo seria: a terra tornou-se sem forma e vazia. Porque quando Deus criou a terra, ela tinha forma e era habitada. De novo, quando Deus criou a terra, ela não era sem forma e vazia. Ela tinha forma e ela era habitada, porque Deus fez a terra para ser habitada. Então eu acredito que esse versículo 2 já está falando dessa terra que nós habitamos, porque a primeira foi destruída. Então a terra tornou-se sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E essas trevas também não está falando de escuridão, está falando de seres espirituais que não têm luz. Aonde estão os demônios que foram, a gente chama de demônio, mas não é demônio, né? Seres angelicais que já não são mais anjos, são anjos das trevas. Eles estão nos mares, guardados
sobre cadeias. E a tampa da cadeia é o mar. Pastor, está escrito isso na Bíblia? Tá. Mas vai pegando aí, vai se alimentando. Com o tempo a gente vai te mostrar. E havia trevas sobre a face do abismo. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Já tinha água nessa terra que Deus está criando. Por quê? Porque a primeira já tinha. Entendeu? Então Deus não criou água. Ela já estava. Aliás, a terra de Gênesis capítulo 2 é uma terra que está alagada. Houve um dilúvio e Deus alagou ela. E agora aqui Ele vai tirar a água e vai separar a terra da água. Você sabe por que a nossa terra ela é redonda? Quem sabe? Se tirar a água da terra, ela não fica redonda, ela fica deformada. O que deixa ela redonda são os mares. Entendeu? E lá na nova terra, na nova Jerusalém, porque a Bíblia vai dizer assim: e criou Deus novos céus e nova terra. Não vai ter água, não vai ter mar. Por quê? Porque Deus vai preencher essas lacunas. Não vai ter mais monte, tudo vai ser plano. Entende? Vai só comendo aí, para depois você quer. A Bíblia é um quebra-cabeça. A gente vai pegando as peças e vai botando ela no lugar, daqui a pouquinho tudo faz sentido. Então a terra era sem forma, tornou-se sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz. E essa luz também não era o sol. Por quê, pastor? Porque o sol não foi criado ainda. Essa luz é a palavra, Jesus. Deus está lançando vida na terra que não tem vida. Então, a luz do mundo é Cristo. Deus vai dizer: eu sou a luz do mundo. Não está falando que Ele é o sol. Olha o jeito dizendo. E Deus criou, haja luz, trouxe a luz. E a luz é Jesus, a vida. Olha o que Ele vai dizer em João capítulo 6: todo aquele que de mim se alimenta tem a vida eterna. Viu? E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Não está falando de luz e não está falando de escuridão, está falando de seres espirituais. Separou Deus o que? Na terra, a luz que é a vida das trevas, aprisionando os seres espirituais e deixando a terra em lugar habitável, lugar que tem vida. Tem uns negócios que a gente vai estudando e a gente vai vendo que é verdade. Quem é que come coisa viva? Está vendo? Adão e Eva só comiam coisa viva. Adão e Eva, antes de morrer, antes de comer do fruto do pecado, do fruto proibido, eles se alimentavam de quê? De coisa viva, de luz. Porque o que dá cor à fruta é o quê? A fotossíntese.
É a luz que entra dentro da planta e faz ela o quê? Ela tem aquela cor verde, amarela, né? Você pega a manga verde, ela verdinha, manga, como é que ela amadurece? A luz do sol bate nela e muda a cor dela. Por que você não compra fruta escura se a cor dela é amarela? Você está assim, ela está morrendo, ela está podre. Então, o que é luz? É vida. No jardim, quando eles estavam com a plena vida, eles só se alimentavam de quê? De coisa viva. Não comia animal, porque não tinha morte. Eu vou falar, pode? A fruta não apodrecia. É dele. Não caía a fruta no chão e ficava podre, porque não tinha morte. Nunca pensaram nisso, né? Quando que Deus vai liberar o animal ser comido? Matar o animal para comer? Só depois do dilúvio. E agora o homem vai se alimentar de coisa morta. Você vai no supermercado, você compra aquela picanha, você fica feliz da vida, você está se alimentando de coisa morta. A gente ama coisa morta. Porque a verdura que você come hoje já não está mais viva. Ela está cheia de veneno. Ah não, pastor, eu estou uma hortinha lá no tal, lá eu tiro de lá. É errado. Porque o ovo não é mais ovo, a galinha não é mais galinha, o queijo não é mais queijo, o bacon não é mais bacon. E cada vez mais vai. Agora o homem conseguiu produzir, está aprendendo a produzir carne sintética. Tem um vídeo na internet que eu vou mandar para vocês. Eles produziam repolho. Eles pegam, jogam uma tinta lá na água, balança, vira uma folha de repolho, o cara coloca uma na outra assim, vai colocando e daqui a pouquinho virou um repolho. Tem vídeo na internet da China fazendo ovo sintético. E o que está acontecendo, pastor? De lá para cá, o homem está ficando sem Deus, está morrendo, está comendo muito mais coisa morta. Quando Deus disse haja luz, Ele está dizendo assim, que a vida habite nesse lugar e que a morte fique aonde? Separada. E viu Deus que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz de dia e as trevas chamou de noite. A Bíblia ela tem isso aqui, ela tem coisas que ela não está em ordem cronológica. Você tem que aprender a ler a Bíblia, porque nem tudo que está na ordem está na ordem. Esse versículo, por exemplo, tinha que estar lá no 14 ou 15 lá. E foi a tarde e amanhã, no primeiro dia, e foi a tarde e amanhã. Está todo mundo aí, irmãos? Por que a Bíblia fala que foi a tarde e amanhã do primeiro dia e não foi o dia e a tarde? Por que para a gente aqui, a gente entende que o dia começa quando o sol nasce? E Deus está falando que o dia começou à tarde, não o dia. Vocês sabem que o nosso calendário está errado. Quem sabe disso? Eu. O nosso calendário é o calendário solar. E Deus, Ele habita no calendário lunar. Não existe mês de 30 dias. Não existe mês. Quantos dias tem a semana? 7. Quantos dias tem um mês? 28, porque são 4 semanas. Mas pastor, por que tem esse mês de 30 dias, mês de 31? Isso é coisa do homem, irmão. Pega o ano, divide por 365 dias e divide pela semana, que você vai ver que cada mês é certinho 28. E vai sobrar um dia, que é o dia 1º, que deveria ser um ano novo. Essa conta de 20, de 30 dias não bate. Pastor, eu recebi dessa, você não feliz da vida. O
A empresa não te deu 10º, ele descontou de você no tempo, está te devolvendo. Não sabia disso não? Não existe esse negócio de bônus, não. É que você recebe por 30 dias, a semana 28, ele fica com 2 dias para ele, depois ele fecha o desconto e te dá. Não, ó. Eu alugo um carro por semana. E alugando carro por semana, eu descobri que tem mês que tem 5 semanas. Esse mês de dezembro tem 5 semanas. Eles pagam na segunda-feira, fecha a janela de pagamento, fecha na segunda-feira. Se você pegar as segundas-feiras do mês de dezembro, tem 5 semanas. Então esse mês eu recebo 1 semana a mais do cara que está trabalhando para o meu carro. Dessa série. Mas não é, cada mês fica 2 dias para trás. Chega uma hora que fecha e eu fico 1 semana a mais. Porque é por mês, não é? Esse é outro assunto. Então por isso que foi à tarde amanhã, no primeiro dia. E disse Deus: haja expansão no meio das águas. E haja separação entre águas. O que Deus está fazendo? Está separando, ó. Se Deus está separando as águas, sinal que toda a terra estava alagada. Então, o que a Bíblia está mostrando para você é que se Deus está separando águas de água, daqui a pouquinho vai falar bem assim: Deus fez separação das águas que estavam em cima, das águas que estavam. O que é isso? Está tudo alagado. Tudo alagado. O que é isso, pastor? A terra está grávida. É Deus. Como uma placenta. Na barriga, a criança na barriga da mãe. A terra está. Tem um vídeo na internet, o cara mostrando que a terra respira. Ela se mexe. Tem vida. Aleluia. Tem vida na terra. Você vai no mar está se mexendo. Por que você joga água para dentro do ralo do banheiro? Ele faz assim. Já viu? Você vai no tanque, solta a água lá do tanque, lá, ele vai, daqui a pouco vai assim, e faz um redemoinho. Porque a terra está rodando. Não pode ficar parado. Porque toda a vida está em movimento. Tem uma velocidade lá que a terra roda lá que é surpreendente. É muita velocidade que ela está rodando. Há expansão entre águas e águas, há separação entre águas e águas. E fez Deus expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo do firmamento, da expansão, do globo da terra, que a gente chama de quê? De céu. E as águas que estavam no firmamento, e assim foi. E chamou Deus a expansão céu. Então, quando você olha para cima, você vê o que? Céu. Acima do céu tem o que? Outro céu. Que aqui a gente chama de universo. E acima desse tem outro céu. Porque a terra, o universo e o lugar onde Deus está, que a gente chama de eu vou morar no céu. Para você morar no céu, você tem que fazer o quê? Atravessar o primeiro céu e o segundo céu. O universo ele é infinito, ele não é infinito. Por mais que ele seja muito grande, mas ele é finito. E eu creio que é lá que os demônios habitam. Os anjos caídos habitam lá, nas regiões celestiais, que a gente chama de universo. E disse Deus: ajunte-se as águas debaixo do céu num só lugar. Águas debaixo. O dilúvio de Noé não foi só chuva que alagou toda a terra. Deus soltou as águas que haviam nos céus.
chamada a abóbora da terra. Eram águas que ficavam acima dos céus e ela protegia essa terra que nós habitamos dos raios ultravioletos do sol e coisas mais. E por esse motivo que a vida da terra passou a ser o homem viver menos. Entende? Nós passamos a viver menos por causa dessa proteção que saiu no dilúvio. Ó, o dilúvio, tem um vídeo, tem um filme lá do Noé, daqueles caras da pedra lá, que ele fala isso. O dilúvio foi chuva, água de baixo e água de cima. A Bíblia diz que Deus abriu os comportas do céu e inundou toda a terra. Foi feita a primeira vez e agora é a segunda. Nós temos 2 dilúvios. Cadê? E ajunte-se as águas debaixo do céu num só lugar, e apareça a porção seca, e assim apareça a porção. O que estava então? Alagado. E chamou Deus a porção seca de terra, e o ajuntamento das águas chamou mares, e viu Deus que era bom. Toda vez que ele vai dizer assim, ó, e foi a tarde e amanhã do primeiro dia, e viu Deus que era bom, aí depois, agora vai fazer o quê? Deus vai fazer mudança. Amém? Aí então ele faz uma mudança, ele fala bem assim, viu Deus que era bom. Aí foi a tarde e amanhã do segundo dia. Aí vai no terceiro dia e faz o quê? Ele está criando, Deus está criando. Então ele cria no primeiro dia, ele cria no segundo dia, ele cria no terceiro dia, ele cria no quarto dia, ele cria no sexto dia. No sexto dia ele fala, e viu Deus que tudo era muito bom. Aleluia. No sexto dia ele fala, viu Deus que tudo era muito, e no sétimo ele não cria nada. A Bíblia diz que Deus descansou de toda a sua obra que havia criado. Porque ele havia criado o homem, a coroa da sua criação. Por que era guardado o sábado? O que é o sábado? É um dia que eu não trabalho? Não, é um dia que não se cria. Porque Deus não tem corpo para cansar, mas foi o dia que Ele não criou. Então, a guarda do sábado deveria ser um dia onde você não muda a realidade das coisas. E quando você está criando, você está mudando a realidade das coisas. A sua vida precisa ser mudada? Precisa, pastor. Você não pode guardar o sábado, porque só guarda o sábado quando tudo está muito bom. Mas vai haver um dia, diga comigo, haverá um dia aonde tudo é muito bom e nada na minha vida vai ser ruim, e aí você vai descansar. Entende? Então nós não guardamos o sábado ainda, por quê? Porque não está tudo bom. Versículo 11. E disse Deus, produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera, que dê fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela, sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva verde, dando semente conforme a sua espécie, árvore frutífera, cuja semente estava nela, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã do dia terceiro. Vai. E disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, para ver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para tempos determinados, dias e anos. Esse dia é o dia que Deus criou o quê? O sol, a lua, as estrelas, e as colocou nos céus, no céu para o quê? Para que agora a terra vai começar a contar dia, mês e ano. Vai ter primavera, verão, outono
e inverno. Essas estações, elas estão o quê? Marcando o tempo. Deus está agora marcando o tempo das coisas. Mário, chega aqui. Os grandes luminares, lumiar maior para governar o dia, lumiar menor para governar a noite, e fez as estrelas. E Deus o pôs na expansão dos céus para iluminar a terra e para governar o dia e a noite, para fazer a separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. Foi a tarde e a manhã do dia 4. Depois que Deus criou, agora começa a contar. Agora essa terra começa a contar de anos desses, tendo estações, tendo primavera, verão, outono e inverno. E agora sim, vai ter dias de 24 horas. Antes disso não podia ser contado, podia ter milhares e milhares de anos. Os cientistas vão dizer que a terra que está, ele pega um elemento da terra, faz um teste de carbono 14, fala, tem que ser quantos milhões de anos? E você fala, mas a Bíblia fala que só tem 6 mil anos. O homem que Deus criou, o homem, a humanidade, tem 6 mil anos. A terra tem milhares e milhares de anos. Versículo 20. E disse Deus: produza as águas abundantemente, produzam águas abundantemente, répteis de alma vivente, e voem, e as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias, todo réptil, alma vivente. Deus está criando. Todo réptil, alma vivente, que produz abundantemente, conforme a sua espécie, toda é ave, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom, e Deus os abençoou. Só tem três coisas na terra que Deus abençoou: os animais, o homem e o sábio. E Deus abençoou dizendo: frutificai, multiplicai, enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã do dia 5º. Versículo 24. E disse Deus: produz a terra alma vivente, conforme a sua espécie. Assim foi. E fez Deus as bestas das feras da terra, conforme a sua espécie, o gado conforme a sua espécie, os répteis conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre a terra, sobre o réptil que move sobre a terra. E criou Deus. O que Deus está fazendo? Está criando. Então você tem que entender que criar não é a mesma coisa que formar. Pastor, não entendi. Quando Deus está criando, está usando o quê? A sua imaginação. Imagina que você vai fazer uma obra na sua casa. Aí você pensa o quê? Aqui eu vou colocar a prateleira, aqui eu vou colocar uma mesa. Você está fazendo o quê? Você está criando, dando forma. E quando que isso vai acontecer? Quando você chama o pedreiro, você vai lá compra o material, agora você pega, aí o pedreiro vai e faz. Aí quando você fala: rapaz, aí ficou bom. Não é assim? E se você for igual eu, você vai colocar a música. Porque a Bíblia diz que quando Deus está criando, os anjos estão louvando. Então não confunda criar com formar. Criar é quando Deus deu vida, imaginou, aconteceu, está tudo criado. Porque Deus cria na eternidade. Mas Ele vai criar o homem na eternidade e vai pôr ele na terra, que é no tempo. Por isso que nós ficamos um pouco confusos acerca das coisas de Deus. Porque ao mesmo tempo que você está ligado a essa terra, você quer o céu. Ao mesmo tempo que você fala assim: poxa, eu não queria estar aqui, eu queria estar com Jesus.
Porque você fica em angústia, porque uma hora você quer estar com Deus, mas uma hora você está preso a essa terra, porque nós somos a única coisa que Deus criou aqui na terra, que tem duas naturezas. Os animais são da terra, a planta da terra, as árvores são da terra. Deus usou os elementos da terra para os criar. Mas o homem, ele pegou duas naturezas. Ele pegou a essência dele, e ele pegou matéria-prima da terra, e ele vai formar esse homem do pó da terra com o Espírito de Deus. E nós somos o que? Isso, duas naturezas, celestial e terrena. Os anjos, eles são seres espirituais, criados com a matéria-prima do céu, espírito, não é da terra. O Lúcifer, que habitava nessa terra, a primeira terra, ele era espiritual, e eles estavam aqui, os anjos estavam aqui. Lúcifer foi criado para guardar a terra, ele era sacerdote de Deus na primeira terra. E aí, quando ele se rebela, Deus o expulsa daqui e arranca o governo dele. E agora Deus vai formar o homem, vai criar o homem, e vai criar o homem com essas duas naturezas, celestial e terrena, e vai dizer ao homem: governe sobre essa terra. É para você mandar, é para você ter governo. Então entenda, a Bíblia, ela sempre vai falar de governo. Pastor, o que é a Nova Jerusalém? O que é o reinado, o reino de Deus? É o governo. Quando Deus te resgata do mundo das trevas, o que é treva? É falta de conhecimento. E Deus te traz para dentro da presença dele. A intenção de Deus é te devolver o governo. Porque quanto mais você governa, mais você prospera e mais você se encontra com Deus. Uma pessoa desgovernada, ela faz o quê? Ela destrui a sua vida. Olha o que Deus disse para Caim: Caim, agora o pecado jaz à porta. Porta da onde? Da sua alma. Mas sobre ele você deve dominar. Não deixe o pecado, não deixe o desejo te dominar. Domine sobre ele. Então é muito importante você entender isso, que Deus está criando o homem, está usando duas naturezas, a terrena e a celestial. Versículo 28. E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo o réptil, tudo que se move na terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou, macho e fêmea. Está escrito na sua Bíblia? Ó, e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou, macho e fêmea. O que é que te lembra? O que é que te lembra, igreja? Hã? O que é que Deus está fazendo? Está criando Adão. Dentro de Adão está quem? Eva. Aí lá no 1 Coríntios, Paulo vai dizer assim, ó. E é por isso que está escrito: deixará o homem, pai e mãe, e iniciar a tua mulher, porque agora não são dois, e uma só carne. O livro de Apocalipse é o livro de Gênesis. Deus está falando para você o final e o começo. Você quer entender Apocalipse? Tem que ler Gênesis, porque tudo que está em Gênesis está em Apocalipse. Só que a gente está vendo o quê? O filme ao contrário. Já viu aqueles filmes que te mostram o final logo no começo? Aí depois fala assim, algum tempo depois, antes de acontecer aquilo, eles contam a história. Aí quando chega no final, aí repete a cena do começo do filme. É isso aqui. Então deixará o homem, pai e mãe, iniciar a tua mulher, e serão uma só carne. O que tem divórcio? Porque já não era mais dois, era uma só. Porque não era um
um só, eram dois, duas vontades, dois desejos, um remando para um lado, outro para o outro, aí o quê? Houve separo. E façamos o homem, no plural. A divindade está conversando entre eles. Vamos fazer o ser, o homem. Vai se parecer com quem? O querubim? O serafim? Não. Vamos fazer diferente. Vamos fazer ele a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Lá em Colossenses, Deus vai dizer assim, ó, e Cristo é o primogênito da criação. Eu já vi gente falando assim, que Deus criou Jesus primeiro para depois criar as coisas todas. Não. Quando Deus foi formar o Adão, antes de ele formar o Adão, ele fez o quê? Ele foi lá no papel, ele desenhou como o Adão seria, criando um corpo para Jesus. Não está na Bíblia, explicitamente, mas eu vou dizer que eu creio. Se nós colocássemos Jesus, que a gente não viu Jesus fisicamente, ninguém tirou uma foto dele, então a gente não sabe como é que ele era fisicamente. Mas se nós pegássemos, pudéssemos ter um registro da foto de Jesus, quando ele pisou nessa terra, ela seria idêntica de Adão, porque Jesus, ele era, Adão era a cópia de Jesus. Quando Deus formou Adão, para quem ele se baseou? Para Jesus. Porque ele disse, porque como o Espírito não tem forma, o Espírito não tem forma, em quem que Deus se baseou, em quem que a divindade se baseou para formar o Adão? Da forma a ele, na imagem de Cristo. Então eles desenham, porque é assim, o homem vai construir um carro, o que ele faz? Vão todo mundo para o laboratório, o engenheiro fica lá desenhando, tem um desenhista. Irmão, é engraçado que o homem, que todo carro que vai ser feito, primeiro eles fazem um molde no barro. Você vê disso? Depois você entra na internet. Quando eles vão, as montadoras, quando vão criar um carro, primeiro eles fazem um molde no barro. Aquele molde no barro que vai para o computador, para depois eles fazerem as peças. Até hoje é do mesmo jeito. Você já viu essas imagens que as pessoas fazem? Esse cavalo que você vê na rua aí de gesso ou de cimento, aquilo é feito no barro. Primeiro faz um molde no barro, depois eles jogam para a matriz, depois a matriz eles dão a forma. Então quando Deus foi dar a forma de Jesus, a de Adão, primeiro ele fez quem? Jesus. Então a forma que Jesus ia ter na terra era essa forma que Deus já havia desenhado. E aí agora ele faz o que? Adão. Por isso que ele fala, façamos um homem conforme a nossa imagem e semelhança. Olhando para esse desenho que haviam criado, que seria o desenho que Jesus é o desenho da imagem, da forma que Jesus ia ter na terra quando ele encarnasse. Porque Deus já sabia que Jesus ia encarnar. Quem está pegando? Você está aí? E Deus nos abençoou. Ó, os dois. E Deus lhe disse: frutificai. Frutificai, multiplicai. Como é que o homem se multiplica? Igreja, como é que o homem e a mulher se multiplica? Tendo relação sexual. Como é que alguns falam que a fruta do pecado é o sexo? Frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai-a, sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal, tudo que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face da terra, e toda árvore que dá fruto, toda árvore que dá semente, sendo por mantimento. Todo animal da terra, e toda árvore do céu, e todo réptil da terra, que é a alma vivente, toda árvore verde que seja para mantimento. Está fora de contexto, porque não tinha morte. E assim foi. E viu Deus que tudo que tinha feito, e eis que era muito bom. A coroa da criação foi criada, o homem e a mulher. Aí é por isso que eu disse: o homem e a mulher na divindade representam o quê? O que é divindade?
que você entende por divindade? Família. Homem, pai, mãe, filho. O pai, o filho e o espírito. O espírito é a parte feminina. Vou falar, posso falar? Da onde que Deus tirou que a mulher engravidaria? Hein? Da onde que Deus tirou que a mulher teria gestação? Ia gerar uma criança dentro dela? Olhando para o Espírito Santo. Porque assim como a mulher gera filho, todos nós estamos dentro do Espírito. Está escrito na Bíblia. Nós viemos de Deus, de dentro de Deus. Quando Deus sopra na narina de Adão, no boneco sem vida, Ele está colocando o quê? A alma, o espírito do homem. Como que Deus forma os anjos? Ele sabe. É assim que Deus faz os anjos. Não faz mais, não parou de fazer. Deus está soprando mais anjos. Pastor, como é que existe? Como que a vida entra na criança? Um casal vai lá, tem relação sexual. O espermatozoide do homem vai lá e penetra no óvulo da mulher e tem aí faz o quê? Tem um embrião, vira uma criança. Não é isso? Como é que vem a vida para dentro desse corpo? O Espírito Santo tem que vir soprar sobre ela. Sobrou o quê? A alma que estava dentro dele. Então, antes de nós irmos para a terra, nós estávamos dentro de Deus. Detalhe: dentro de Deus você já se relacionava com Ele. Está entendendo? Isso chama-se lei do Espírito de vida. Não pode haver vida se o Espírito Santo não soprar. Quando Jesus ressuscita, João capítulo 20, Ele chega para os discípulos, entra dentro da casa dos discípulos, já em corpo imortal. Ele não abre a porta, mas ele entra para dentro da sala onde estão os discípulos. E a Bíblia diz assim: sejam cheios do Espírito. E a Bíblia diz que Ele sopra sobre eles, dando a eles vida no Espírito. Porque até então o Espírito Santo não estava na terra. Quando Jesus fala: eu vou, mas eu não vos deixarei órfão. Quando eu for, enviarei outro Consolador. Vamos ficar de pé?